jovens angolanos, fazedores de dança, amantes da própria dança, devemos aproveitar este programa para podermos beber, aprender, conservar, e de certeza que este conteúdo vai ser uma matéria que servirá de acervo bibliográfico, de pesquisa documental, de pesquisa para a escola e não só. Hoje trouxemos mestre Domingos Ngizane e o grande professor Sita Sadoc, a qual eu gostava imensamente de agradecer por esta vossa aceitação de cá virem com nós jovens que nada sabemos e insistimos em aprender. Boa noite, professor Sita e mestre Domingos Ngizane. Boa noite, Adriano. Obrigado, professor Sita, percorreram uma distância longa para entrarem no nosso Zango. O nosso Zango está de parabéns porque recebem mais hoje alguns mestres que neste país muito deram em prol da dança e da própria cultura. Ao longo do nosso diálogo você vai poder saber mais de quem são os percursos que estes grandes mestres tiveram em prol da nossa classe. E eu gostava de começar com o grande professor Domingos Ngizane. Domingos Ngizane é um dos nomes mais importantes da dança angolana. Foi e é diretor e coreógrafo, foi do Ballet Nacional de Angola há mais de 35 anos. Tem dedicado a sua vida, a sua pesquisa e escrita de livros. Eu particularmente me tenho debruçado e degustado do seu livro sobre como escrever uma obra de dança. Foi assim que eu consegui escrever uma das minhas primeiras obras de dança, que foram Ritmos e Rituais, que na Laspes Liga Africana foi muito elogiado. Tudo fiz passo de cópia de aprendizado nesta obra do Dr. Ngizane. Aprendeste mesmo, né? Foi desse eu. Recebemos até os elogios desta obra, fruto daquele grande livro. Então lá em casa, nota que é muito importante ter acervos bibliográficos, ler os mais velhos, porque eles já escreveram quase tudo. E nós só vamos aqui buscar algum toque especial. É um académico, de certeza, formou-se numa universidade muito falada, e isto estou a falar em Dakar, Senegal. Aprofundou os seus estudos de pesquisa na própria federação, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, isto no Brasil, sobre antropologia das artes e animação cultural. Penso que tem um mestrado nesta área de antropologia. Muito bem. O professor Sita Sadoc, que é um ex-meu professor, primeiro pelo carisma, é alguém que todo o bairro conhece o professor Sita, porque o professor Sita desce até a base para ir conhecer os grupos de dança, Kazenga, Viana, Cacuaco, além fronteira. O professor Sita Sadoc desempenhou funções muito úteis no Museu da Antropologia aqui no nosso país. Isto, se não estou em erro, nas décadas de 87 a 89. E eu tive a honra de visitar, ganhei gosto do Museu da Antropologia por causa do professor Sita. Acho que a segunda vez que lá estive foi com o professor Sita, explicando-me as regras das máscaras todas que nós temos do leste de Angola. E foi maravilhado entender. O professor Sita conhece aquele museu na palma da mão dele. Sim, e foi muito bom lá também passarmos. O professor Domingos Ngizane vai falar um pouquinho daquele seu percurso, das coisas que vai desenvolver. E nós também, o professor Sita, como disse, é formado em dança folclórica pelo Instituto Superior de Artes do Congo Democrático, e também passou pelo grupo, criou um grande percurso nos grupos primordiais aqui em Angola, como por exemplo o Mulemba Show, e antes fez o grupo Canto e Dança, que foram os pioneiros da OPA naquela altura da nossa agremiação política e não só a nível do país. Então conseguem ver que eu estou perante a dois monstros artísticos, passo o pionasmo, o termo, que são pessoas que beberam, bebem, e o que mais me admira aos senhores é a humildade de ouvir jovens e sentar conosco. Professor Domingos Ngizane, como está a dança folclórica angolana hoje? Bom, obrigado, Adriano. Obrigado por ter me convidado assim no teu estúdio para poder me pronunciar sobre a minha profissão, né? Sim.
falar da dança folclórica em Angola, a dança está aí. A dança está aí. E as pessoas que devem ir agora à dança, porque trazer essa dança na cidade tem que ser uma pesquisa ou então um convite para o grupo que está lá na província possa vir aqui. E quando falamos de pesquisa é muito difícil, não são 3, 4, 5, como você pode constatar. Os jovens não querem saber daquilo que é tradicional, é muito difícil. Poucos dos nossos jovens, se nas escolas não querem isso porque os mais velhos, deixa para os mais velhos. Eu já ouvi alguém dizer, não, folclórico, deixa para os mais velhos ali no Quimbo, eles que tratam isso. Nós já somos gente moderna e vamos avançar com a modernidade. Mas não há cultura sem passado. Você, para falar da cultura, você tem que conhecer o teu passado. O passado da mesma cultura. E ali onde estamos a voltar no folk. E muita gente não quer começar aqui para avançar à frente. Poucos grupos dedicam-se a esse trabalho. Mesmo na música, poucos os músicos procuram fazer investigação e depois cantar a música tradicional. Sobretudo nesse momento atual, que nós temos essa febre da música zuco que entrou aqui. Música, vamos dizer, estrangeira. Torna-se mais fácil ir gravar uma música estrangeira e pôr em casa para poder ouvir. O nosso folk é difícil, mas nós nos entusiasmamos a ouvir uma música folclórica. Eu anteontem, no Congresso das Artes Nacionais, quando Mateus Gaspar meteu o grupo do Canto Carola a cantar a música que toda a gente está ouvindo na rádio do Tetaland, mas de uma outra forma, onde entrou a cientificidade lírico dos instrumentos, mas a música é a mesma. Acho que é em Toyo, né? É, em Toyo de Tetalando. É só aproximar para ouvir aqueles jovens a cantar vozes que estão a utilizar. É um ensino acadêmico, técnico acadêmico, artístico. Mas o conteúdo vem do nosso folclore, da nossa tradição. E folclore não é uma atividade como as pessoas pensam, uma expressão selvagem, não. Embora os ingleses meteram isso, mas eles também, acho que enganaram também na definição, para dizer que folk, gente, lore, ciência, estudo, mas tu estás a me valorizar. Sim. Se você chamou de folclore, é folclorista, mas você diz que folk são gentes. Lore é estudo. É aquilo que essa gente faz. Não é pejorativo, mas você quer que as pessoas não saibam o que vem depois desse folk. Ali onde está o nosso problema. Porque nós, quando dizemos folclórico, muita gente não gosta. Eu já ouvi isso várias vezes. Folclórico, as pessoas, não, isso aqui deixa para o Quimbo, nós aqui contemporâneo. Querem usar o patrimonial, as danças ancestrais. Exatamente, tentar ali uma denominação. Nós queremos permanecer no folclore, para poder melhor falar do nosso povo. Porque o folclore que está ligado, aquilo é tradição, de idade para idade, é ensinado. Uhum. E aquilo não é abstrato. Aquilo é funcional, porque aquilo é educativo. Nós ali não temos a mistificação no folclore, como as pessoas dizem. Mas isso aqui é mistificação. Não. É a forma de educar. Sim. Nós temos ali, por exemplo, algumas lendas que os velhos contam. Ele disse, não, criança não pode ir no rio. Uhum. Criança não pode ir no rio porque está ali um senhor de 20 cabeças que apanha as crianças. Mas é uma forma mais prática de poder educar as crianças quando estão na aldeia para não sair à toa, como as nossas crianças aqui que pululam na rua, mas não está pai, não está porque acidente, porque tal. Então, na nossa educação, a mãe vai na lavra, disse ninguém sai.
Porque para você chegar até onde estou na Lavra, você vai passar aquele rio. Mas naquele rio há um jacaré de 10 cabeças. Perdão. Esse jacaré pode apanhar-vos. Eu estou a aproximar nisso para poder explicar-te. Estou a entrar num folclore literário. Aliás, para nós a literacia folclórica começa nisso. A contar essa história, a contar algo, a conversar algo. Mas esse algo tem essa expressão tradicional. Que o velho que fala está a falar nele. Nós falamos, por exemplo, eu digo que, bom, Comitê Bacangoli Fete Vutuga Kunima. O punho, para ter força, tem que recuar atrás. Você já viu alguém a lutar assim? Mas não dá. Então, ele tem que recuar. Isso mostra que quando há problema, você tem que pedir ajuda. Você pode pedir ajuda. Ele nada. Não. Comitê Bacangoli Fete Vutuga Kunima. Quando tem um problema, temos que buscar ajuda lá atrás. E vê só, e lá em casa, estava a ver como é que é a conversa com os mais velhos. Você aprende sempre em formas diferentes. Quando temos problema, temos que recuar. Ou recuar para ir buscar ajuda, ou recuar para a consciência. Exatamente. Ou recuar para entender por que estamos a falhar e como vamos vencer o obstáculo para frente. Exatamente. E lá em casa, subscrevam os nossos canais. Está a passar em rodapé o podcast Cultura Nua. Partilhem já neste momento, está a ver a conversa com o professor Domingos Guizani e o professor Sita Sadoc. Dá um like, partilha no seu amigo da dança, no seu amigo da música, da literatura, para que ele aprenda também muita coisa que nós aqui estamos a ter esta oportunidade. Exato. Professor Sita Sadoc, acha que os jovens que estão agora a fazer a dança folclórica estão a recuar para ir ouvir e buscar os mais velhos para conseguirem alcançar o melhor objetivo, aquilo que é a melhor ação da dança? Os jovens estão a conseguir fazer isso agora? Boa noite. Boa noite, professor Sita Sadoc. Muito prazer para estar junto aqui nesse programa. Obrigado, professor Sita. Com o meu grande mestre, Domingos Guizani. Já houve, tá aqui, professor Domingos Guizani, anos e anos, houve seminário, palestra, mas a juventude não quer. Pensa que aquilo é pintar, que aquilo está fazendo cultura. E alguém os deixa praticar isso, fazem dinheiro mesmo desta forma errada. Exatamente. Fazem dinheiro mesmo desta forma errada. Mas nós, angolanos, nós estamos a ser mal vistos para fora. Esse grupo da onda agora. Agora, outra doença. Eu estudei no Congo. Sim. Formei-me no Congo. Mas vim em Angola, eu trabalho. Eu estudei, mas eu pesquiso a dança do meu país. Eu tive grande oportunidade. Se eu fui no museu, conheci um grande homem que me levou no museu, foi o Dr. Ariga Branche, antropólogo, foi o primeiro fundador do Museu de Angola. Eu fui a dançar, não, tem que andar contigo. Consegui ir toda a parte de Angola. Quando o museu ia fazer pesquisa, eu ia toda a província, com o departamento do museu. Aí, província. E consegui saber como é que esconhamos, como é que Xindonga, como é que os Mucubados, como é que o Lusage e Lunda. Agora, mas hoje a nossa juventude, você acabou de falar, o professor Fita tem aquele que vai na rua, eu vou ajudar esse jovem, vou lá dar ideia, jovem assim, mas a juventude não quer. Depois tem aquele sorteio de copiar. Depois, as jovens que estão a vir do Congo, nossos jovens, a maioria são percussionistas. Sim, percussionistas. Esses percussionistas trouxeram uma cultura muito mal, de se pintar. No Congo tem essa cultura, tem um povo, tem tribo. Os percussionistas pintam-se lá no Congo. Não é percussionista não. Trouxeram, há um tribo que chama-se Bangala, ou Mongo. Eles têm esse tribo, eles fazem dança que chamamos Zebolá. O Zebolá tem que se pintar todo o corpo. Ok. Ele é no Equador, no norte do Congo. Então, esses percussionistas trouxeram esse. Como temos doença nesse momento, não temos formação dos percussionistas. Sim, não temos percussionistas. Não temos percussionistas. Esse percussionista vai amanhã até nesse grupo, amanhã até nesse grupo. Então, introduzir essa coisa. E a nossa juventude também pensa em pintar todo o corpo. Vamos fazer uma boa dança. Vamos fazer uma boa dança. E pegando essa deixa, professor Domingos Guizani, nessa preocupação mesmo, nós estamos a viver, os problemas dos percussionistas são quase os mesmos. Sei que o professor Domingos Guizani passou pelo Ballet Nacional de Angola. Vamos tocar já nas questões das condecorações. Porque é que o
sei que felizmente o balé Quilando Quilo foi condecorado. O Bismas das Acácias de Benguela também foi condecorado, mas pela história o balé tem um percurso de 35 anos muito elevado, mas o balé não foi condecorado. Será que é pelo facto do balé hoje já não existir na prática ou porque o balé não fez um trabalho excelente no ponto de vista dos outros, professor Domingos? Acho que não, porque a condecoração que está a ser feita é na base dos 50 anos da independência. Quer dizer, de 75 para 2025. Para 2025. Eu acho que nós temos dito assim na nossa tradição, o valor de uma pessoa é com a pessoa que ele conhece. Como você disse que nós somos muito humildes, é pela pessoa que ele conhece. Não é sair fora e dizer eu sou fulano, não, nós não estamos lá. Porque senão estamos a falar do balé. E agora, pessoalmente, eu, que entrei na cultura 24 de maio de 1977, praticamente eu sou o primeiro técnico a trabalhar na cultura, no departamento, escola e grupo de amador de dança e teatro. Era tudo junto. Dança e teatro naquela... Quem me levou lá? 77. Eu vindo do Luís. É o célebre poeta, político, Antônio Jacinto. Antônio Jacinto, ele é branco. Eu já tive uma entrevista, alguém me perguntou, mas você naquela era havia confusão, mas como é que um branco vai te receber assim? Eu disse, você sabe a história do Colônia? O Colônia, quando entrou nas nossas aldeias, fez o quê? Havia pessoas violadas, e havia pessoas que casaram assim só, e deixaram ali filhas, mulata, tudo isso. Então, eu também tenho família branca e também não fico... Reginaldo me perguntou isso. Agora, falando do balé, é muito triste, porque quando eu entrei na cultura, não havia nada de folclore na cultura. Não existia. Talvez é por isso que Antônio Jacinto não havia. As obras que apresentavam ali, era teatro musical, porque a senhora também era brasileira. Encontrei lá uma senhora brasileira, que era política brasileira, que vem aqui fugindo, e Angola lhe recebeu. E ele ficou aqui como refugiado político, mas como conhece refugiado político, como conhece as artes, Teresa Santos, meteram na cultura para poder trabalhar na área do teatro. Mas a minha entrada também não foi fácil. É aquilo que nós estamos a viver agora. Eu não gosto muito de falar nisso, não foi tão fácil. Não é de hoje isso. Porque eu era o único Angola, não havia mais nada. Uma portuguesa que era produtora e a senhora que era brasileira. Angolana era só eu. Fiz o teste, quando fui, disse, você fica assistente de direção. Eu fico assistente de direção. Mas estamos no momento da guerra. Acabamos de receber a independência, mas estamos a entrar 77 e 8. Havia ainda aquela separação, tá ali, os outros no norte, os outros aqui no centro, os outros no sul. Eu não podia ir no sul, mesmo para ir ao norte. Eu tenho que ir via como é? Comboio, é? Sim. Comboio de carro, avião tem que fazer ali a redondeza para descer ali nas aldeias. Era difícil viajar. Então nós não podíamos fazer essa pesquisa. Mas sabe onde eu fiz a pesquisa? Para fazer o folco primeiro? Na Cinemateca Nacional. Através do camarada Antônio Jacinto. E quem era meu mestre? Dr. José Redinha, português, que conhecia melhor a cultura. Ele escreveu Luanda de uma forma espetacular. Mas era mais velho de mim, mas às vezes espantava, porque eu encontrei aquele livro sobre o turismo em Angola. Sim, ele me perguntava, mas onde você arranjou esse livro? Eu disse, não, também me deram, porque as pessoas estavam entusiasmadas, me deram isso, então eu estou a estudar algumas coisas aí. Esse livro eu que escrevi, mas também não lembro-me mais. Ele que me ensinava, cada imagem que passava na televisão dizia, sabe aqui aonde? É na Huila, aqui no Bocoio, e esta aqui é a tradição, isso, eu escrevia.
O objetivo era que aprender as danças folclóricas já aqui, é início, e depois para poder utilizar na primeira obra, na transformação do MPLA para o MPLA Partido do Trabalho. Estamos em 77. A primeira obra era esta aqui, Angola, Povo e Cultura, para você entender melhor. As danças que eu aprendi, por exemplo, aprendi ali a dança dos muquice mora mascarado, cada muquice, como está aqui, o homem das máscaras está aqui, tinha o seu significado. Como é espírito que vem para ensinar, para curar. Então, eu aprendia a partir daquele senhor que era branco, era ainda branco, mas um branco que viveu como preto nas aldeias nossas. Quase mais de 30 e tal anos que ele ia nas matas. Ela não ficou em Luanda, estava mesmo nas matas. Eu aprendi algo, as pessoas espantam da parte do Umbundos, a parte dos Kwanyama, e ia buscar elementos rituais específicos como Efico, Efundula, Mukanda. Mukanda já é uma escola grande, embora eu estou a escrever. Mukanda é escola, é em conjunto. Porque dentro do Mukanda, tu tens os Akishi, a Xisela, a Tianda, e tu tens também Kandanji. Kandanji são esses Tundanji. Às vezes a pronúncia é assim, Tundanji é singular e plural. Okay. São Tundanji, que é como se fosse costeleta pequenina, por isso eu disse que Tundanji é o significado, são pequeninos. Eu ia várias vezes, às vezes a Lunda Norte. A sorte que eu tive, a chance de ir às províncias, em nome do Ministério, estou ali, por isso que consegui até Cabinda. Eu reuni em Cabinda com Limbin Coco, cantador dos reis. Era o grande soba do Tiso. Mas não abandonei, eu ia sempre lá, porque o filho desse soba me recebia sempre. Ele via em mim como o seguidor mesmo da tradição africana. Zindunga ficou. Eu peguei numa música que eu fiz quando Miss Angola foi lá em 86, Fui com a ex-primeira dama, com a Miss Angola, porque eu trabalhava também com a Miss Angola, dava aula de história e cultura nacional às missas. As missas, sim. E então a madame queria que nós preparássemos uma obra em nome do Mayombe, porque ela já dançou Mayombe, era minha aluna. Sim. Então, o símbolo era daquele Miss Angola, Mayombe. Eu deixei aquela música, era duas versões. É com Mayombe, Ngombe, com Mayombe, Mono Manachona, Tatawafo, com Mayombe. Lufile, Kenda, Lufile. Essa música, todas as quarta-feiras no programa Tribuna Cultural, ou Ritmo Cultural. Eu admiro, deixa-me Adriano falar nessa parte. Os camaradas da televisão são maus. Eles apresentaram agora 50 anos da televisão. Apresentaram o Eduardo Paim, mais os outros. E eu colaborei com a televisão, colaborei com a rádio. Nesta cena da música, professor, e eu vou voltar com não é bem uma problemática, porque aqui estamos a falar e eu aproveito este bloco que vamos entrar a seguir depois desta questão, que vamos tentar trazer aqui um resumo, no vosso ver, daquilo que foi o primeiro Congresso das Artes em Angola. É bem verdade que a Sociedade dos Compositores e Autores de Angola, UNAC, depois de 44 anos, nos 50 anos de independência, decidiu congregar todos os artistas a nível nacional para então fazer um congresso propriamente dito. Não sei se ao vosso ver também acham que foi um congresso propriamente dito, mas dizem que mais vale tarde do que nunca. O congresso albergou quase todas as classes artísticas, uns mais representados, outros menos representados, mas como sabe, um congresso tem objetivos específicos, tem premissas para alcançar. Não sei se também tem a mesma visão do que eu. Gostava que no segundo bloco dessem uma pincelada daquilo que foi e o
que é que esperavam. Exatamente. Porque pode não ser aquilo que se esperava depois de 44 anos. Antes deste bloco de reflexão, eu gostava de questionar ao professor Sita Sadok. Professor, enquanto um mestre que lida desde a base com os grupos, conhece os problemas dos grupos, sabe das dificuldades dos bailarinos, dos grupos, das faltas de salas, das faltas de indumentária, desta questão da pintura que já aqui frisou. Existem organizações a nível do país que têm segurado estes grupos, estes bailarinos. Já temos, sei que temos 2 associações. No seu ver, os grupos estão associados, têm feito, estão identificados os problemas, ou ainda estão muito distante de se realizar este problema, ou de solucionar melhor este problema? É triste, eu vou responder isso, mas com tristeza. Com tristeza. Tanto a juventude, tanto queremos se organizar, há sempre pessoa que intervém no meio. Barreiras. Sim. Temos 2 associações. Temos a Associação Angolana de Dança, temos a Agrodance. O que é que está no meio? Então, a Regi diz que não conseguem ouvi-lo muito bem. Qual é o problema que está no... Acho que pode puxar mais um pouquinho, né? Marcelo, ajuda, por favor. Qual é o problema que está no meio disto? A pessoa, diz verdade, que não fizer a arte da dança, quer ficar à frente. Querem ficar em frente da arte. Ele não tem, ele vê interesse pessoal. Não vê interesse da classe, que falta aquilo que falta. E fico triste. Tem uma associação angolana de dança. A ADA. A ADA, sim, a Associação Angolana de Dança. Tem uma associação angolana de dança. Já está em quantos anos, Socita? Mais de 5. Mais de 5 anos que existe a associação. O pessoal do Domingos Guizano é presidente da Assembleia desta associação. Sim. Agora, mas depois essa ADA funciona para os outros. Funciona com as classes, tipo, ele quer fazer tipo a elite. Por exemplo, a ADA não vê os grupos de base. Enquanto a base onde tem tudo. Imaginemos hoje, os grupos, quando vão fazer recessão, os grandes eventos do Estado, são os grupos de base. São os grupos de base que vão lá fazer recessão no parlamento, os grandes conferências. Mas esse grupo não tem tido visto. Porque sempre alguém, quando tem atividade grande, não convida. Só bate palmas, o dirigente bate palma e dá promessa. Quando vem o grupo, estão entrando na sala do Congresso, estão entrando na sala, não é a conferência, bate palma, vê o grupo, bate palma, dá promessa, depois não resolve o problema da dança. E tem uma associação. Até hoje, 4 anos, estamos 4 anos, essa associação não fez nada. Só aparece quando tem o dia, quando se comemora o Dia Mundial de Dança, aparece para fazer qualquer coisa. Não temos nada, não tem uma associação ainda que luta. E começamos com a Agrodance, nasceu. Uma associação nasceu, mas houve muito problema com a jovem. A Agrodance nasceu para a formação. A ideia da Agrodance era para formação. Não podemos só dançar empiricamente. Tem que ter uma formação. A Agrodance veio com essa coisa de palestra, mas houve as pessoas que não queriam ver a juventude. Sim. E nós, mais velhos, devíamos dar, João, estamos a dançar assim, vamos dar para João, avança. É assim, assim. Mas nós, mais velhos, estamos a travar. Então, a dança continua neste tempo. Professor Domingos Guizano, eu vou convidá-los para os aperitivos aqui nesta mesa. É uma jinguba, é uma bananazita. Sim, a pessoa tem que fazer, porque isto aqui é uma gentileza do nosso restaurante Reencanto da Andre. É o nosso, e aproveitamos aqui agradecer sempre o Reencanto da Andre pelo facto de sempre que temos um programa estenderem a nossa mesa com alguma coisa para os nossos convidados. Este bombom, e deram conta mesmo que temos aqui o nosso mais velho e é jinguba. Está dentro daquilo. Não só o Recado da Anta, agradecer também a Sagap Timing Limitada, que também tem ajudado em algumas vezes o combustível para a locomoção dos nossos convidados. Exatamente. Que são os nossos pequenos apoios que estamos a conseguir ao longo deste programa. E você, empresário lá em casa, gosta de arte, ama a arte, quer ajudar a evoluir estes diálogos, não só, por favor, para além de subscrever aos nossos canais, tem os nossos contatos, os nossos contatos também, as nossas linhas de comunicação. Puxa-nos, apoia este pequeno projeto que precisa de voz para
para dar voz a muita gente como estes mais velhos que muito fizeram e sentem-se de algumas vezes excluídos, e eu gostava de fazer uma reflexão profunda. Não sei se lá em casa também concordam comigo, mas modesta parte, as pessoas que hoje aparecem, que são críticos de verdade, quando falo crítico é no sentido positivo, porque o país evolui com a crítica construtiva. Exatamente. E as pessoas, quando aparecem a criticar um ente institucional, uma entidade pública, é visto como invejoso, como que não presta, e excluído porque criticou, porque disse. E se derem conta, é desta forma que o país tem de algumas vezes decaindo, por conta de não aproveitarmos as críticas para construir esses 50 anos de independência. São esses recados que nós aproveitamos através desses pequenos programas de passarmos. Agora voltamos para o Ballet Nacional. Você sabe por quê? Realizou-se primeiro e segundo Simpósio Nacional da Cultura. No primeiro simpósio da cultura nos anos 80, final dos anos primeiro, segundo, parece no ano 90. Simpósio da cultura nos anos 80. Assim, eu fui delegado. Sim. Na altura estava a apresentar a Shortempelá, né? E estava com o pessoal da dança, porque eu também fui chefe da secção da cultura da Shortempelá da província de Luanda, naqueles anos. Uma parte que tentava se discutir aí, para a criação do Ballet Nacional, criar grupo experimental de dança que vai tornar futuro Companhia Nacional de Dança, que é o ballet. Ok. Criou-se grupo experimental de dança, tornou-se ballet. E hoje o grupo Ballet Nacional, que era grupo do Estado, com salário do Estado, o professor foi diretor, recebia salário. Mas hoje o grupo foi extinto, como ninguém responde, ninguém consegue falar com esse grupo, como é que esse grupo não está. Mas ainda, aos antigos elementos do Ballet Nacional, continuam a receber salário, estão lá. Continuam a receber salário. Salário, como que? Se o grupo está extinto, estão lá como que? A maioria também mudaram. Viram que não havia mais ballet, futuro para eles. Foram introduzir outros departamentos. Não. Foram embora, foram continuar os estudos deles e mudaram. Psicólogo, os outros estão no ambiente, os outros estão, porque senão, isso é em todos os grupos, não é só ballet. Porque a dança é negligenciada. A dança é negligenciada. Ou as artes mesmo. Muita gente que era grandes artistas hoje são mecânicos, são engenheiros para outros domínio, porque viram que na cultura não iam fazer nada. É essa a situação. Agora, esta aqui é a situação do Congresso. O Congresso é bem-vindo. Foi bem-vindo. O primeiro Congresso das Artes. Das Artes. Problema, bom, vamos dizer que é inicial, né? É o primeiro Congresso. Era necessário captar ideias, fazer proposta para o governo, o que deve ser feito para as artes. Em cada classe. Toda dimensão, certamente, em toda dimensão. Acho que saímos de lá, ouvimos as declarações, mas não era suficiente. Porque ainda há documentos que nós escrevemos à mão, propostas que foram na organização. Vamos ouvir o que é. Reivindicamos também essa parte do ballet quilanduquilo, da parte privada, e o Ballet Nacional da parte oficial tem que ser reabilitado para voltar como Ballet Nacional, mas já tem que entrar novos elementos. A multiplicação das salas, o apoio financeiro, como dão os créditos a empresários, dão também os homens das artes. O primeiro congresso era uma iniciativa boa, mas vou voltar a dizer, houve uma felicidade das pessoas. Por que eu vou dizer isso? A dança foi não bem apresentada. A dança não foi bem representada no primeiro Congresso Nacional das Artes? Sim, não foi bem representada. Por que a pessoa cita? Eu vou falar, não foi representada. Quanto elemento de dança estava na sala? Tínhamos lá mais músico do que bailarinos. Tínhamos mais. Até vou agradecer as pessoas do teatro, tinha lá muito elemento do teatro e tinha muito elemento do cinema. Justa, desculpa, e parabéns ao Frampênio como presidente da associação. Novo. O Frampênio trouxe uma inovação, fez uma apresentação de corpo e cabeça, tronco e membro, onde o Frampênio defendeu a classe dele com unhas e dentes e rebateu, e mostraram todos. Veja, eu fui
autogrado. Mestre Guizano foi autogrado. Professor Nelson foi autogrado. 3. Aida e Ana Maria. Sim. Só 2 meninas. A Hilda e a Ana Maria. Será que... A Gigi faz muito pela classe. Tirando a Gigi, que tá hoje, céu. vou te dizer a verdade, temos uma grande força das meninas antigas bailarinas, Ballet Nacional do Grupo Experimental, ou do Quilo, criaram grupos grandes. Essas meninas, Gigi, Felícia, Anitta. Felícia é o Polo Gila, né? Assim, Anitta, todo mundo só conhece essas meninas. A própria UNAC conhece essas meninas. A Lourdes, Marcos e outros. Conhece. Mas essas meninas não foram convidadas. Não foram nem sequer convidadas. Mas eu, quando estava a autografar os diplomas de teatro, músico, sentiu-me mal. Por não ver os teus também na Exatamente. Dança, porque foi convidado. Eu pensei que fizeram diploma, vão chamar, não está, alguém leva conforme estava acontecendo. Sim, muitos não estavam presentes. Não está presente e leva. Eu pensei que vou ver os nomes desses quem? Não houve, é triste. Porque eu perguntei a alguém da UNAC, mas por que você fez? Essa alguém da UNAC me disse, não recebeu um nome. A lista foi da associação. A associação mandou esse lista. A lista veio da associação. Agora, não tem uma associação de dança. Por que a associação não convidou esses jovens? Conhece esses jovens, juventude. Estão fazendo bom trabalho de grupo. Com Polongila, Kudisanga, Elenco Dance, Kina Kumoshi. Muitos outros grupos, Fiamma também tem o CDA, tem muitos outros grupos também. Professor, ainda na avaliação do Congresso das Artes, a doutora Teresa Cassola, se assim estou a pronunciar correto, dos direitos autorais e conexos, foi um dos assuntos que chamou-me bastante a atenção. Sim. E porque, prontos, vivemos nesta, um termo assim, mas não ofensivo, vivemos nessa letargia de legalizar ou não quem pertence direitos autorais, os conexos a quem recebe, as instituições que detêm a patente destes mesmos direitos autorais, se regulam, se não regulam, se pagam os compositores, se pagam os autores, se pagam as pessoas que usam da cópia. Levantou-se lá uma grande questão que é da música, por exemplo, Mboyo, que é cantada pela Pérola, que o responsável dessa música esteve lá presente, disse categoricamente que já cansou de escrever e exigir. Depois, o Dr. Domingos Guizano também levantou um problema que, pronto, eu já sabia que a autoria, de quem é a autoria do, como é que se diz? Produção. Indicativo da rádio, no noticiário das 13 horas da Rádio Nacional de Angola. Eduardo Paim chegou a tempo de sair a público, afirmou categoricamente que é o proprietário daquela melodia. Dr. Domingos Guizano disse que não, também é proprietário daquela melodia. O falecido mãe velho Candinho, melhor pronúncia, Candinho, também antes de falecer havia também dito em rede pública que também é o responsável daquela melodia. Agora, em defesa, a doutora Cassola levantou um argumento que deixou-me de boca aberta e muitos na sala também ficaram interrogativos. Por exemplo, interpretei a doutora Cassola, disse que a responsabilidade de salvaguardar o princípio da legalidade de alguma autoria é do próprio autor. Sim, senhor. Ele é quem deve dar o princípio de legalidade legítima, partindo do princípio da legalização e para as instâncias legais e etc. Mas também o Dr. Domingos Guizano afirmava que ele usou a melodia, alguém pediu-lhe para usar, e eu perguntei aonde fica o abuso de confiança. Exatamente. Porque também é previsto pela lei que existe abuso de confiança. Dr. Domingos Guizano, de quem é o indicativo 13 horas da Rádio Nacional de Angola? É meu. Categoricamente? Categoricamente é meu. Olha, Adriano, esta aqui é uma história. É uma história. Se nós formos a falar aqui, vamos levar tempo. Eu fiz o registro dessa obra em março
de 93, na altura que está a se criar Sadia, está a se promulgar o direito do autor. Do autor. E eu estou a entrar Na altura. Na altura. Quer dizer que a lei ainda nem estava em vigor. Certo. Quer dizer, não estava, não estava já. É quando, porque você não pode fazer antes. Vai registrar aonde? A quem? Sim. Tem que existir primeiro a instituição. Professor, desculpa-me só, perdão mesmo. Lá em casa, talvez a juventude às vezes também já não estão mais também ouvindo noticiário, já nem estão a entender qual melodia que estamos aqui a falar. A juventude não está, já não ouve noticiário, a juventude. Também é uma chamada de atenção aqui. O professor Guizani vai dar um toque da melodia para vocês perceberem qual é a melodia que estamos aqui a falar. Tá bem? Professor Guizani, faz favor, continua. Essa melodia tem duas versões. Duas. Porque em 77, que a memória dele seja leve, Sacaneno, eu utilizei o professor Sacaneno para cantar essa música. Caripane, Caripane, Ntimampasi, Koko, Kwavile Moane, Akimama, Matanga, Malokele. Era homenagem ao Jaenda. Epa, melodia. E esta aqui que você pediu-me para tocar, agora vou te explicar. Aquilo. Não é batuca à toa, é cientificidade que está dentro. Essa gravação foi feita no Teatro Avenida. No Teatro Avenida. A mando do DIP do Comitê Central do MPLA. O partido estava sempre... O partido pediu que se trocasse o primeiro hino. Você falou de Candino. Sim. Mas Candino nunca disse nas pessoas que ele era autor daquilo. Porque Candino, aquilo que ele tocou, eu vivo isso. A filha saiu em defesa, professor. Não, saiu em defesa, mas agora já não tem nada para ele falar ali. Porque eu já disse, eu recebi Candino quando eu voltei para preparar a minha tese de mestrado. Desculpa-me que eu vou dizer que eu disse, tentei ameaçar para levar aquilo a tribunal. Candino vem acompanhado com Nando Batera, que era testemunho dele. Candino tentou, no princípio, dizer que não, sim, professor, eu toquei. Eu disse, você tocou, mas aquilo que toca ali, esse aqui é meu toco. Eu toquei mesmo, pediram-me, eu toquei, disseram-me que tá ali. Tá bem, mas espera, eu estou a perguntar, você tocou, o que significa aquilo que você tocou? O camarada que estava junto dele logo levanta e diz, Candino, desbobina isso, fala já diretamente. Candino, tá bem, professor, eu vou falar. A rádio pediu-me para tocar esse ritmo, estava ali guardado, porque um professor que deixou, eu não sabia que do professor. Pediram-me para tocar, para depois me intitular como dono da obra, eles iam me pagar cabaz mensalmente. Eu estou a te dizer isso direito claro. Do outro por direito, exatamente. E ele disse, como também estou a falar isso claramente ao professor, nunca mais vou pisar a rádio. A partir daí, nunca mais pisou a rádio. Porque ele sabia que vai ser ameaçado. Dentro da rádio, muita gente está ali, sabe que a obra é do professor Guizani. E eu vou te contar mais uma coisa, porque eu estou seguro sempre nas minhas dicas. Os meus alunos não são pessoas de nada, não. Dentro dos alunos que dançaram essa dança está o David Mendes, advogado David Mendes, o casanguista da Lijaca. Está o Salvador Freire do Santo, advogado, dançaram Caripandé, porque eram alunos finalistas da escola de instrutor de teatro e dança. E eu era professor, e além de ser diretor, era professor de dança e do teatro. Mas eu tinha que dar dança também para os teatristas. Sim. Então preparei essa obra porque era quase teatro. Esse é entrada do arame farpado para entrar no quartel Caripandé. Pensa duas arame farpado assim, você tem que entrar, fazer ginástica. Então a melodia era para enquadrar aquilo. É isso. Olha, então, estamos a perceber afinal agora a história. Eu disse que esse programa é acervo histórico, é pesquisa, isso vai ficar armazenado, está aí o nosso YouTube, subscreva, partilha isso urgente, porque a verdade tem que ir a mais além. Os direitos autorais conexos devem existir com verdade e lealdade, e são os princípios que nos norteiam.
E a outra coisa, no dia que eles foram gravar no Teatro Avenida, foi a mando do Ministério, naquela época era a Secretaria de Estado da Cultura. É 83, não é muito tempo, sim, tínhamos terminado o curso. Na altura, lembra quem era o PCA da Rádio Nacional, na altura? Bom, espera ainda, não é Cabral, mas não lembro-me bem quem é que era, mas a pessoa que acompanhou é Engenheiro Henrique. Engenheiro Henrique. Henrique que acompanhou esse grupo até lá na Teatro Avenida. Para quê? Porque era a MPLA queria retirar a conotação política do primeiro indicativo, que nós falamos sempre de Candino, para você ouvir isso muito bem. Ok. Esse é Candino. O povo heroico generoso. Professor, então, será que houve, não será, melhor até dito, não será que depois da ausência do professor na rádio, fizeram uma roupagem do hino e deram a Eduardo Paim para fazer uma roupagem? Porque não consigo perceber onde é que entra. Mas espera. Eduardo Paim meteu aquele. Ele meteu. Esse é o Paim. Ele meteu efeito. Já dentro da rádio, a obra já estaria. Minha obra não tem tchua nem tchum. A obra foi ultrajado. Por isso que eu queria. Sim, foi ultrajado. Eduardo Paim aqui, eu aqui, dá-nos bateu que tocar e explicar. Acabou a cena. Na prática. Além dos meus testemunhos, que são meus alunos, que são advogados. Mas ele não entra como advogado, ele entra como testemunho. E no nível da dança, estava o Sacaneno como a filha da Ana Clara, Putili como pai. Aquela obra. Não, noutra obra já. Sim. Aquela obra do Papa Wafua Wangisi Samundenge O Kikingakulu Mulukulani Wadiama Mama Weze Kudiladile. Eu fiz essa obra para o Sacaneno. Depois no fim entra Banda Papa We Kalumbangombe Mamambate Divuadie. E eles ficam com Caripandê. Porque tu homenagearam já ainda, mas tudo isso estamos com direito. Mas é dinheiro, mas quantos anos já está essa obra na rádio? E quando eles levaram essa obra, para você compreender melhor, para você também não ficar com dúvida. Sim, a história tivemos uma discussão aqui no Teatro Avenida. O primeiro que tocou não é esse. O que tocou foram meus alunos de dança, que trabalhavam de manhã, que passaram a tarde, porque o teatro ia trabalhar à tarde, para eu poder fazer a gravação para a rádio. Sim. É no Jardim do Beijoqueiro. Havia um beijoqueiro no Teatro Avenida. No Jardim. É no Jardim onde nós gravamos o primeiro ritmo. Eu disse, toca só o ritmo aí de Lunda Norte, alguma coisa. Os miúdos tocaram. E eles, como aquilo era em concomitância com a televisão. A televisão também foi para poder gravar aquele indicativo onde havia batuque com as mãos. Por que vocês que são jornalistas, vocês são donos, tem um estúdio, não pergunta na televisão qual é a época que meteram isso? Como é? Ernesto Bartolomé era criança. Naquela altura, Baldino ainda estava em vida. Esse Lemos estava ainda mais jovem. E eu era colaborador da rádio nesse programa que você ouviu. Nosso ritmo, nossa cultura. Sim. Eu passava na rua com a moto Suzuki, as crianças gritavam com Mayombe, porque sabia que é minha música. A rádio está fazendo aniversário aqui, a televisão também. Não falaram de mim. Eduardo Paim, eu cruzava muito ali dentro da rádio, porque eu era membro do júri. Júri da dança naquela altura que fazia aquele programa na televisão. Havia Diabique, os Mamboró, aqueles miúdos tudo. Eu ia lá para poder avaliar as danças. Eduardo Paim estava lá sempre. Que Eduardo Paim lhe mandaram para pôr aquele gesto. Muitos jornalistas da televisão sabem. Outra coisa, em 2004 eu volto do BIE. Fui chamado pelo advogado da rádio para ir lá, porque já encontraram um processo aí, queria começar a me pagar. Eu disse, não, fala com Dineda. Eu também não tenho pressa nessas coisas. Já tinha um processo para começar a dar alguma coisa? Estava aí. Mas não sembele. Calma, assim, não caí, porque queria cair em 2004, quando o Sabino ainda ganhou aquele topo dos mais queridos. Foi em 2004, está a esclarecer. Eu estou na Miss Angola. Professor, tem que vir aqui. Quem era
PCA? Não. O coordenador de inquérito. Adão Filipe. Adão Filipe é a pessoa mais agora que pode representar essa parte de confusão. Para mim não há mais confusão. Chamaram-me de Adalberto, diretor do gabinete jurídico, disse: professor, nós já fizemos inquérito, vimos que a obra é do professor, mas queremos dar 2.500 ao professor e um diploma que vamos dar no topo dos mais queridos, ali no Cine Atlântico. 2.500 babito, professor, dólares, babito, dólares, 2.500 babito. Dólares, é mesmo. Mas não queremos que o professor fale no Ministério da Cultura, fale na UNAC e fale na Sadia. Fica só assim. Aqui. Eu disse: não. Não. Eu quero primeiro que esse litígio seja saneado. Divulgar o meu nome, que eu sou o dono, é a minha honra moralmente, e depois que posso seguir dinheiro atrás. Até hoje. 2004 até hoje. Assunto sério sobre conexos. Agora, é sério, porque outra coisa, a lei de direito do autor, a primeira lei saiu em lei 4/90. Sim. Essa é a primeira lei. Eu ali que faço a inscrição. Veja até hoje. E a pessoa que me meteu lá como primeiro diretor que estava ali, quem é? Da Sadia? Já morreu, que era da Sadia, que morreu do avião, um acidente no avião. Ele que me chamou para ficar como diretor de licenciamento, cobrança dos direitos do autor na Sadia. Eu, antes de ir para o Brasil, para preparar, defender o meu mestrado, eu paguei. Eu era diretor de licenciamento e cobrança. Eu paguei alguns artistas. Deu André Mingas, desculpa ter seja Levandro Mingas, de Filipe Mukengue, a Carlos Batista. Mas esse dinheiro saía onde? Na rádio. Naquela altura a rádio recebia alguma coisa e dava na Sadia. Professor Domingos Guizane, professor Cita, eu acho que nós tínhamos de ter produção um outro programa para podermos falar mais sobre esses assuntos. Mas, na verdade, isto deve preocupar todos nós, sociedade, artistas e não só. E eu aqui, o professor falou de leis dos anos anteriores. Eu estou a me referir da lei 1514 de julho. É de agora, dos direitos autorais e conexos. E aqui, a sociedade angolana, nós jovens, devemos começar a ver o problema de um como de todos. Porque a defesa da verdade da arte deve ser um princípio material para que nós consigamos valorizar o artista. Eu vou apelar aqui, por exemplo, à Ordem dos Advogados de Angola, por exemplo. É uma das ordens mais democráticas que existe no nosso país. É um assunto não só polêmico, e aqui não queremos só casar a polêmica. Exatamente. Queremos levar o assunto de forma séria para que defendam a ordem, a honra e a dignidade de alguém que se intitula ser proprietário com provas palpáveis. E, por exemplo, pode sair a Ordem dos Advogados, mas com um inquérito que já havia feito para a Rádio Nacional. Eduardo Paim ainda está vivo, grande Eduardo Paim. E consigam tentar encontrar, defender estes direitos, porque isto valoriza Angola. Exatamente. Não fica bem. Não é só melodia, tem um termo técnico, o indicativo. Exatamente. Do nosso jornal. Exatamente. Um dos mais famosos da Angola. E o criador fica Deus dará. Exatamente. Nenhum sembele mensale cai. E estamos a escrever e a falar da propriedade intelectual. Exatamente. Valorizar a propriedade intelectual sem verdade. E outra coisa aí, o Adriano, a Rádio Nacional, a televisão, a TAG são grandes usuários das músicas nossas. Pagam os direitos? Não. Porque a maioria parte da música que toca a rádio, quem utiliza a rádio? Rádio é de governo ou rádio privado? Rádio Nacional é de quem? Governo. Então, por que a Rádio Nacional não tem verba para pagar? Onde para esse verba? É isso que o Salu perguntou aí. Onde para? Será que quando o camarada presidente promulgou que a lei de direito de autor, não sabia que não havia dinheiro para a rádio e tal? Não, havia. Ele sabia que a rádio ia ter uma percentagem para nos dar. Nós temos ali alguns decretos que diz 2% do orçamento da rádio e da televisão vai para os direitos do autor. Onde está?
E onde está? É pena que já estamos na reta final deste diálogo. Foi tão curto, nem vi o tempo a passar, professores. Nossa intenção, meramente como este programa, podcast Cultura Nua, é levar sempre aquilo que é o conteúdo, o acervo bibliográfico, preservar a essência patrimonial e essencial do nosso povo, da nossa juventude, para que nós jovens consigamos ouvir, pesquisar e ter valores essenciais que nutrem a nossa personalidade, os nossos filhos, as nossas famílias, hoje e amanhã vindouras. É desta forma que nós gostávamos de nos despedir lá em casa. Está a passar em rodapé os nossos indicativos de Facebook, Instagram, TikToker e não só. Partilhem bastante este diálogo, porque há gente que precisa entender como estamos e para onde vamos, não de forma negativa, mas porque queremos mudar as coisas, e é com esses gestos pequenos que vamos fazer grandes mudanças que o país precisa. Professor, se não se incomodem, eu gostava mesmo de terminar com a melodia da obra. Aquele que diz melodia. Bom, mais uma coisa. Bom, depois, a segunda versão é notação do ritmo para a expressão de dança africana. Porque eu escrevi... Notação do ritmo para a expressão de dança africana. Por isso que aqui não pode tocar só para tocar. Você toca aquilo que eu estou a te pedir de tocar. A próprio solfejo aí no meio. O tem, tom, tem agudo, tom é o médio, tum é a base, brum é vibração. Quer dizer, aquilo está escrito, está ali, foi defendido, a tese está aí. É por isso que eu disse no camarada que gravou, não leva, por favor, ele disse, não, vamos utilizar isso só para nosso laboratório, professor. Nunca vais ouvir isso a tocar. Espalhar. Mas uma semana comecei a ouvir isso a funcionar. Espalhar. Vamos lá. Professor Cita, considerações finais, faz favor. Antes daquela música, da música da obra cantar em conjunto, aquilo está muito bonito. Considerações finais, professor Cita. Aquele ali, o quê? Cantamos o quê? Caripandé. Antes do Caripandé, tem alguma coisa a tecer para falar lá em casa? Bom, eu queria dar conselho à classe da dança. Devíamos ser organizados. Exatamente. Devíamos tirar medo agora para os angolanos. Estamos prontos a defender aquilo que nós fizemos. Tempo é esse de defender aquilo que fizemos. Eu não sei se vou receber meu dinheiro ou não. Eu quero pedir à classe. Vamos lutar para defender aquilo que nós fizemos. E eu peço aos dirigentes que dirige a cultura para ver a questão da dança. Para nos deixar livres. Estamos livres, queremos fazer a arte de dança. Ninguém pode nos travar. Angola é para os angolanos. Estamos em 500 anos de independência, 500 anos de queremos ser livres. Assim mesmo. São Guizano, que é que sou apologista, como Cita, mas você ouviu o que eu disse no Congresso? Sim. Se o NAC não pode avançar mais sobre resolver esse litígio, eu peço ao NAC que me devolva a autorização que lhes passei. Me devolve e eu levo o assunto ao meu advogado e levo ao tribunal. Quer dizer, sai sobre a responsabilidade da UNAC e eu resolvo pessoalmente, porque levei muito tempo, porque é a UNAC que ia resolver. Eu concordo plenamente naquilo que diz o Cita, porque o órgão que dirige de orientação política da cultura no nosso país é o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura está a ver tudo isso. O Ministério da Cultura está a ver tudo e já sabe, mas depende também das pessoas que estão ali, se são sensíveis a essa situação. Porque é o órgão orientador da política no país. Estão a fazer o que nessa situação? Sim, senhora. Por favor, professor, Caripandé, não é a pronúncia? Caripandé. É a melodia. Você conhece o Caripandé onde? É na província do Mochico. Onde faleceu quartel onde estava. Hoje ainda faleceu lá dentro. E que a entrar no arame farpado dentro é que ali apanhou tiro. E essa expressão é isso que eu mostro. Vamos, eu só quero um toque desse som do Caripandé. Lá em casa tem que perceber. Vamos fechar dessa forma, professor. Caripandé.
tima pasi koko kwa vile mwane akimama matanga malokele muja dila mwana wa Tomazole ojaenda wa vile Cultura nua.